Sejam bem-vindos ao canal Gato Mestre PES Mobile. Aqui quem fala é Felipe. Vamos fazer mais um vídeo no nosso canal, onde irei falar sobre alguns novos itens que foram acrescentados no nosso PES Mobile 2019. Então, alguns têm dúvida, né, sobre como usar cada tipo de item, para que serve. Então, eu vou falar aqui basicamente como é que funciona, né? Tanto na teoria como na prática. Então você que ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo aqui. Compartilha com seus amigos que têm dúvida como é que funciona para usar os itens. São dois novos itens, né, que já estão disponíveis, embora vai ter um terceiro aí que é para técnico, né, para melhorar o gerenciamento dos técnicos. Então vocês podem ver que os últimos técnicos, né, que estão disponíveis para a gente comprar, tem um gerenciamento baixo. Aqui tem esse aqui, eu não sei nem pronunciar direito o nome dele, o Milese, deve ser assim. Ele tem até um nível de gerenciamento até razoável, né? 620, então dá para montar um time bem legal. Porém, na maioria das vezes, os técnicos aparecem no máximo 540 de gerenciamento. Então, 540 dá para montar um time bom? Dá. Mas se você começar a ter muito jogador bola preta no overall muito alto, então você não vai conseguir fazer o time jogar, porque quando estoura, o time ultrapassa esse nível de gerenciamento, então o espírito de equipe cai consideravelmente. Então chega a ficar inferior a 10 de nível o espírito de equipe, né? Então, a primeira vez, né, quando estava no início, né, do PES, não estava sabendo como é que funcionava isso, e acabei estourando, né, o nível de gerenciamento. Quando eu fui jogar, então parecia que meus jogadores estavam tudo com um tijolo amarrado no sapato. Então, não corria, tocava a bola sempre errado, não conseguia marcar, enfim. Praticamente você não consegue jogar. Então, por isso que é importante, né, respeitar esse nível de gerenciamento. E como você às vezes atinge um nível muito alto de gerenciamento, eu vou mostrar, por exemplo, o meu time. Meu time aqui, o principal. Vocês vão ver que ele tem um nível de gerenciamento. Precisa ter um técnico muito bom. Esse aqui é um time alternativo que eu faço para evento. Então vou aqui alterar. E vou colocar aqui no nível do meu time principal. Tenho que levar em consideração que meu time principal, veja só, meu time principal tá com 718. 718 é o nível do time. Então, o meu técnico vai até 720 e ele está 718. Então, quer dizer, por exemplo, Cristiano Ronaldo ele vai até o overall 96. Então, se eu chegar até esse overall 96, possivelmente esse custo aqui, que é do nível de gerenciamento, vai ultrapassar 720. Então, eu vou precisar de um novo técnico. Sem contar que o Salah ainda não está full, então ele vai ainda subir bastante o overall. O Sané também não está full, vai subir bastante o overall. O Modric já está já concluindo, já está chegando no nível máximo no overall dele. E aqui no time principal só. Aqui no banco de reserva, o Van Dijk ainda está evoluindo, então ainda falta bastante para ele chegar ao nível máximo. E só, os outros já estão no nível máximo, né? Aqui no banco, o Cristiano Ronaldo vai ter 96, ainda está no 89. Então, o que é que vai acontecer? Ou eu vou ter que comprar outro técnico com overall maior que esse, então, mas como vocês vêm acompanhando aí o mercado, a Konami ela não tá dando nenhum técnico com overall acima de 720, então pelo menos nas últimas vezes que eu vi não apareceu. Tanto é que no final do ano passado a Konami disse para aproveitar para comprar os técnicos com overall alto, porque em 2019 os técnicos vão vir com overall não, né? Que o técnico não é overall. Nível de gerenciamento, né? Baixo, que é justamente porque ela vai estar disponibilizando esse item, né? O novo item que é de gerenciamento. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, usar item. Você vem, clica em técnico
E interessante que eu nem sabia que eu tinha, mas tem um aqui, ó, de bônus de habilidade de técnico. Então é só clicar e esse nível de gerenciamento do técnico vai aumentar. Então, às vezes você tem um técnico que tem uma formação que você gosta muito, mas não dá para você usar no seu time principal porque o nível de gerenciamento é baixo. Então, o que é que você faz? Então, sempre que você pegar esse item, você dá prioridade a ele, para ele ficar num nível bom. Por enquanto, ainda eu vou decidir aqui o que é que eu vou fazer, qual técnico eu vou usar. Tenho bons técnicos aqui. E esse aqui é o técnico que tem o maior nível de gerenciamento do meu time, então depois eu vou decidir o que é que eu vou fazer. Mas caso eu queira decidir usar nele, se não for nele é só clicar aqui em cima do técnico e alterar técnico se não for ele. Mas se for ele é só clicar em usar item e clica nessa opção aqui, né, que é a única opção que vai aparecer para você caso você tenha esse item para melhorar o seu técnico. Para jogador, então para jogador tem dois novos itens, que é o de posição. Você pode acrescentar posição para o seu jogador, por exemplo. Eu daqui o Sané ele não é meia de ligação, ele é ponta esquerda. Então aqui você pode ver PTE, ele é ponta esquerda. Então quando você pode ver que o overall dele é 89. Se eu boto ele de meia de ligação, cai para 83. Então cai 6 pontos, né, no overall. Então isso aqui afeta muito na jogabilidade dele, né, na habilidade dele. Então ele não vai atingir o seu máximo. Então, se eu quero melhorar a questão do posicionamento dele, então venho aqui, usar item e clica aqui nessa opção do meio, aprimoramento de posição. Então eu tenho 3 aqui e eu vou selecionar para melhorar essa questão. E tem a outra que é a nova, né, que é novas habilidades. Quais são as novas habilidades? É aquele folha seca, lençol, puxada, marcação individual. São todas essas habilidades adicionais que vou mostrar aqui quais são. Vou pegar, por exemplo, aqui o exemplo disso, né? Detalhes de jogador. Então são justamente essas habilidades que aparecem aqui no final da ficha. Habilidades do jogador. No Sané tem duas habilidades, né? Pedalada simples e curva para fora. Então são essas únicas duas habilidades que Sané tem. Então quando eu seleciono lá aquele item, então automaticamente de modo aleatório o jogo, né, escolhe uma habilidade para adicionar ele. Por exemplo, aqui eu fiz isso no Zanetti. O Zanetti ele não tinha essa habilidade aqui, ó, que foi acrescentada, que para mim não foi o lençol. Para mim não foi muito útil, embora para a posição de Zanetti ele tem as principais habilidades, que é justamente essas aqui, ó. Afastamento acrobático, interceptação, marcação individual e cruzamento preciso, né? Passe na medida também é interessante. Então, essas são as principais habilidades para um lateral. Então, eu selecionei esse item para a Zanetti, eu pensando que eu ia escolher qual era a habilidade. Então você não vai escolher a habilidade. Automaticamente, de modo aleatório, o jogo vai escolher uma habilidade para o seu jogador e vai ser acrescentado aqui, ó. Então ele não tinha essa habilidade aqui, lençol. Então a partir de agora eu consigo dar lençol com o Zanetti, né? Basta eu saber fazer esse drible com o jogador. Então tem alguns jogadores que já vêm com essa habilidade e outros não. No caso do Zanetti não tinha, então foi acrescentado quando eu selecionei o item para ele. Então, quando você pega um jogador que tem poucas habilidades, você acrescenta. Por exemplo, o Owen, eu acrescentei e veio para ele uma habilidade que é bem interessante para um centroavante, que é chutes com descolagem. O Owen só chute de primeira. Então acrescentei mais uma habilidade para ele, então ele tem chute com descolagem. Então é aquele chute potente. Então, o Owen, que já é um monstro aqui, já está com overall 94 no,
no nível 67, então ele vai até o overall 95. Então, o cara já tá um monstro, né? A ficha dele aqui já tá muito boa, né? Como vocês podem ver. Então, ele já tem uma ficha de um jogador bola preta. E eu acrescentando habilidades, ele vai ficar melhor ainda. Então, no caso do Owen, valeu a pena, né? Do Zanetti, nem tanto que eu não uso esse recurso que é o lençol, né? Nesse jogo. Mas é isso aí. Então, na questão desse outro item, vou explicar aqui melhor, aprimoramento de posicionamento, né? Voltando aqui para o Sané. O Sané, eu falei que ele é ponta esquerda, mas eu posso selecionar, né? Colocar aqui para mais ele ter mais um posicionamento, né? Como, por exemplo, meia de ligação. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Messi. Eu tenho vontade de colocar o Messi de meia. Embora ele tenha já a opção de meia atacante, mas eu queria colocar ele de meia de ligação. Aí eu venho aqui, ó, usar item e aprimoramento de posição. Aqui tem, use aprimoramento de posição para maximizar uma posição aleatória. Ó, note, posição aleatória de baixa compatibilidade do jogador. Continuar, aí é só clicar usar. Então o que é que vai acontecer? Então, de modo aleatório, já foi acrescentado meia de ligação direita para Messi. Então, se eu for jogar uma formação que tenha meia de ligação direita, então o Messi ele vai jogar sem alterar o overall dele. Então, tudo de modo aleatório. Você não seleciona a posição que você quer acrescentar ao jogador. Tanto a posição como a habilidade são selecionados de modo aleatório. Então, para essa formação aqui, não adiantou, porque essa formação não tem meia de ligação direita. Se eu for colocar meia de ligação aqui, ele está 96, cai para 89. Então, cai consideravelmente o overall dele. Então, não foi interessante. Caso eu venha jogar com a formação de meia de ligação, então, de meia ligação direita, eu posso colocar Messi sem alterar o overall dele. Entenderam aí, pessoal? Caso não entenderam, se tem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Também comenta aí quais foram os jogadores que vocês utilizaram os itens e quais são algumas informações que vocês querem, quais são as dúvidas que você tem sobre as novidades do PES Mobile 2019 que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas sobre esses novos itens, mas caso tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para comentar e fazer perguntas aqui nos comentários, mas não esquece de deixar o like. Aqui fica meu forte abraço e até a próxima. Fui!